Oi, Paulo Navarro. Hoje o Momento Fisco está em Brasília, no Congresso Nacional, onde nós participamos de um debate sobre a PEC 186, que contou com a presença de mais de 50 parlamentares e representantes dos servidores da administração tributária de todo o país. Ela é um instrumento para iniciarmos aquilo que, infelizmente, o país ainda não enfrentou, que é fazer com que o Estado possa se modernizar. A administração tributária é aquela que tem a obrigação de promover a arrecadação para que nós possamos promover as políticas de desenvolvimento e de inclusão social. Mas ela não pode continuar na forma arcaica como se encontra. Por isso a PEC 186 é um início de um processo que o Brasil precisa urgentemente realizar. E também uma oportunidade para o momento, porque nós precisamos enfrentar aquele que é o maior flagelo hoje da estrutura republicana brasileira, que é a sonegação. São cerca de 500 bilhões de reais todos os anos sonegados nesse país. Esta é a expressão maior do processo de corrupção e isso reflete no sentido de dizer de que nós não temos uma administração tributária eficiente, moderna, porque a estrutura é uma estrutura envelhecida e que nós precisamos, portanto, promover a sua autonomia, que é o caminho que o mundo todo tomou. Portanto, a audiência de hoje foi fundamental para manifestar essa expressão da administração tributária em todas as esferas do poder, dos municípios, dos estados e do governo federal, para que nós possamos fazer essa mudança o mais rápido possível da Constituição Federal. A emenda constitucional 186, ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a guardiã dos princípios constitucionais, foi aprovada na admissibilidade, depois na Comissão Especial também foi aprovada e agora ela aguarda a ir ao plenário para ser votada no plenário da Câmara, onde nós precisamos ter 308 votos dos 513 deputados. O presidente da Câmara, ele manifestou de que a pauta é feita coletivamente com o Colégio de Líderes. Nós e as entidades sindicais envolvidas nesse processo vamos agora iniciar um trabalho de convencimento dos líderes de todos os partidos com assento aqui na Câmara dos Deputados. Eu avalio esse debate como um grande avanço no caminho pela aprovação da PEC 186. Hoje nós conseguimos congregar, unir todas as entidades que representam o fisco brasileiro e aí estendo mais, não só o fisco brasileiro, as administrações tributárias, mas também as administrações fazendárias. Porque essa PEC, ela está sendo apresentada e eu tenho dito que ela está no seu melhor momento. Ela está sendo apresentada agora como uma alternativa para a crise. Hoje as alternativas para a crise são alternativas de aumento de imposto, de aumento de alíquota. Isso sim, eu não estou criticando ninguém por causa disso. Às vezes, quando você está sem alternativa, você tem que apresentar alguma coisa para uma solução. Mas eu acredito que apresentar, e a PEC 186 ela se apresenta nesse momento como uma alternativa para a crise, é uma alternativa mais salutar. Porque aumentar imposto e majorar a alíquota vai sacrificar, mais uma vez, aqueles que suportam a carga tributária e sempre suportaram. Quem são? São os servidores, os trabalhadores, a classe média, quem suporta o peso da carga tributária. Se você aumentar ou majorar a alíquota, você vai sacrificar os mesmos, porque aqueles que não pagam hoje continuarão sem pagar. Como é que a gente pode alcançar esses que estão escapando da tributação? Que hoje tem uma estimativa aí de mais de 500 bilhões de sonegação, estruturando melhor as administrações tributárias. Hoje a gente tem que fazer um convencimento, nós que representamos as entidades do fisco brasileiro, desmistificar o que é autonomia. Porque hoje a autonomia está sendo vista pelo um olhar muito negativo. Talvez a gente está trabalhando algo que dê mais eficiência à administração tributária, que possibilite os servidores trabalharem com mais independência na busca dos recursos prioritários para a sociedade,
De repente a gente está sendo mal entendido. A gente não quer uma autonomia que não respeite a lei. Aliás, a nossa atividade ela é vinculada à lei. Nós queremos uma autonomia para deixar de padecer o que continuamos padecendo as administrações tributárias por falta de recursos financeiros, por falta de investimento na administração tributária, por falta muitas vezes até de fazer concurso público para suprir o quadro que está deficitário. O que nós queremos parar de sofrer é desse problema, porque isso está impedindo que nós façamos um combate à sonegação de forma mais eficiente. Isso está fazendo com que nós acrescentemos mais ainda as injustiças tributárias e fiscais, que já são muitas. Porque a partir do momento que nós, do fisco brasileiro, não temos as condições ideais necessárias para o combate efetivo da sonegação, nós contribuímos para a injustiça, diferentemente do nosso papel primordial dentro das administrações tributárias, que é fazer a justiça fiscal, consequentemente a justiça social. A única coisa que a gente quer, pregando dentro dessa PEC 186, é autonomia tanto para a inspeção do trabalho como autonomia para as administrações tributárias, é para que a gente possa fazer efetivamente o trabalho pelo qual nós fomos contratados para fazer. É só isso, porque eu aproveito até a oportunidade aqui, né, dessa entrevista, que eu sei que vocês irão veicular, tenho assistido no Facebook, no YouTube, né, as entrevistas de vocês, de ótima qualidade, até parabenizo a equipe toda pelas entrevistas. Eu sei que isso vai ser bastante veiculado. Então, o nosso objetivo, para ser claro, na questão da autonomia, o nosso objetivo com a autonomia é porque a gente quer que as administrações tributárias tenham condições necessárias e suficientes, tenham suporte de fazer com que os seus servidores possam efetivamente combater a sonegação, para que efetivamente a gente possa, eu não digo no todo, não sou tão sonhador assim, eu sou muito sonhador, de buscar todos os 500 bilhões de sonegação, mas pelo menos ir buscar boa parte desses recursos que serão muito maiores do que as ideias que estão chegando aí como alternativa para a crise. Acredito eu, e acredito que por estar num bom momento a PEC 186, nós teremos a aprovação dela em pouco tempo, assim, se Deus permitir. O evento foi um sucesso total. Acho que é inquestionável que a categoria do fisco, a administração tributária brasileira, conseguiu sim mexer com a Casa Legislativa nesse dia. Então nós podemos aqui presenciar a fala de mais de 50 deputados, alguns senadores saíram do Senado, vieram aqui externar seu compromisso com a PEC 186. Podemos dizer que esse primeiro passo foi dado, mas de forma brilhante. Então esperamos que esse trabalho continue, porque isso aqui foi a primeira etapa. A etapa que a gente tinha inicialmente, que precisava só as entidades, de uma forma, assim, só de quem estava no comando das entidades trabalharem, que seria a aprovação dele na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial, já essa etapa está vencida. Agora não. Agora ou vai se fazer um movimento nacional, onde as entidades consigam trazer sua base para o evento, que a gente consiga conversar sim com os 513 parlamentares, aí sim a gente vai ter o sucesso na sua plenitude. Então, podemos dizer que esse primeiro passo foi cumprido de forma magnífica e a gente tem que parabenizar, sim, as entidades que aqui estiveram, que conseguiram mobilizar sua categoria, que trouxeram para esse evento grandioso, um evento histórico, um evento que será, assim, marcado como o evento que fez a diferença na PEC 186. É um evento muito importante, a presença do número muito grande de servidores. Queria parabenizar a FebraFisco no nome do Marcão, o Sinfaz no nome do Nadiro, do Hugo. A mobilização dos servidores é fundamental. A gente sabe a importância que tem a aprovação da PEC 186, né, para o Brasil. A gente tem que ter uma administração tributária eficiente, moderna, que tenha aí condições realmente de exercer o seu papel, que traga, além de justiça fiscal, principalmente justiça social. Não é certo, não é justo o que a gente está vendo agora em Minas, aumento de impostos, inclusive em serviços, em setores essenciais para a vida do povo, como energia elétrica, internet, né, inclusive TV a cabo. Acho que isso não é certo, não é correto. A gente já tem uma tributação, né, muito alta e injusta, enquanto setores só negam, né, e pagam a tributação
pequena, alguns setores, né, o povo arca aí com a tributação realmente muito pesada, só o ICMS da energia elétrica, a cobrança por dentro, chega a mais de 43%. E a PEC 186 é fundamental. A gente tem que combater o mal pela raiz. A administração tributária tem que ter a condição de exercer o seu papel e a sua função. E a gente não pode ter exclusão. Isso nós conseguimos na PEC 186. A gente garantiu a união da administração tributária, né, sem nenhum tipo de exclusão, né, de todas as categorias, inclusive, né, do trabalho também. Eu acho que isso é fundamental, a gente garantir essa união. Conseguimos aprovar uma emenda de minha autoria, e a PEC está tramitando desde 2007, há quase uma década. Então a gente tem que aprovar a PEC 186 o mais rápido possível, fazer pressão, gestão nesse sentido. A saída para o nosso país não é aumentar o imposto, sacrificar a vida dos mais pobres e fazer um ajuste com os trabalhadores. Não, a gente tem que se preocupar em combater a sonegação e ter uma tributação realmente justa de quem ganha mais, né? Vou dar um exemplo em relação aos dividendos, até em relação ao setor elétrico. Quem recebe dividendos no nosso país não paga nem um centavo de tributação, né? E os consumidores já pagam tributação realmente muito alta. Então, deixe a administração tributária trabalhar. Então, vamos continuar trabalhando muito firmes pela aprovação da PEC 186, e essa mobilização dos servidores é fundamental, é fantástica. Queria mais uma vez aqui reconhecer a importância da federação, do sindicato, das associações, o Nadir, o Hugo, o Marcão, enfim, todo mundo aqui sempre presente, sempre mobilizando, a Glaucia, né, em Montes Claros, os servidores em todos os cantos do país realmente trabalhando, e é isso aqui que fortalece. Eu sempre costumo dizer, o parlamento é igual feijão, funciona na pressão, é mobilização. Sem luta não tem vitória, e a categoria está unida, está mobilizada. Eu tenho certeza que nós vamos aprovar a PEC 186 e as outras propostas em defesa dos servidores. Eu fiz um compromisso quando eu saí candidato de deputado estadual para federal. Eu não voto contra o servidor público, não voto contra aposentado, nem voto aumento de imposto para as pessoas mais pobres. Eu votei, meu partido me afastou, me perseguiu, né? Entrei inclusive na justiça pedindo o afastamento do partido por justa causa, e vou continuar a mesma linha aqui, votando a favor dos servidores e dos trabalhadores. Se eu fosse presidente da República, eu apostaria nessa autonomia. Para quê? Para fazer o ajuste orçamentário que o Brasil precisa. Nós temos uma sociedade que nos últimos 12 anos nós ampliamos a cidadania. Essa ampliação de cidadania consolidou que o povo brasileiro quer mais Estado. O povo brasileiro não quer menos Estado. E para querer mais Estado, nós temos um problema, que é a gestão das políticas públicas. O cidadão quer mais eficiência e qualidade na gestão das políticas públicas, na gestão da saúde, da educação, da mobilidade urbana, de todas as políticas. Para isso é necessário, então, um reequilíbrio orçamentário. Ou seja, alguém terá que deixar de ganhar mais para ajustar o sistema tributário brasileiro. Ou então, nós precisaremos combater sonegação para reequilibrar o tamanho do Estado. Achar que vai reduzir o Estado, fazer um ajuste tecnocrata, economicista na ponta da caneta, sem ser do mundo das ciências políticas, sem ter uma compreensão do papel do Estado no século XXI e na economia brasileira, seria um equívoco. Portanto, eu aposto nesta PEC como uma fórmula de reencontrar, de combater a sonegação, de fazer justiça tributária, de ter um novo sistema mais direto, menos indireto, mais progressivo, menos regressivo. Portanto, nós precisamos consolidar a autonomia do nosso sistema tributário, dos auditores, né, dos gestores, para que a gente possa fazer essa eficiência. Portanto, eu quero dizer a todos os meus conterrâneos mineiros que estamos juntos a favor desta PEC, e com certeza esta PEC ela não é corporativa, ela é a favor da consolidação do Estado brasileiro e das suas instituições. Nós temos muitas instituições que nesses últimos 12 anos foram se consolidando. A Receita Federal do Brasil foi um grande ganho, e essa autonomia no sistema de administração tributária brasileira é fundamental. Então, com certeza, estaremos juntos, né, nesta luta. É importante que a categoria se mobilize, é importante que a categoria faça esse fato político, esses atos políticos, esse movimento político, porque aqui no parlamento sempre é importante a participação direta da sociedade na evolução e na melhoria do Estado brasileiro. Aqui é a Casa do Povo e nós somos apenas representantes indiretos. Nós nunca podemos substituir o povo, nós temos que
colocar na nossa atividade parlamentar a participação direta, que é esta combinação com a representação e a democracia indireta. Assim que nós vamos fazer um novo sistema político brasileiro. Portanto, estamos juntos e pode contar com o nosso apoio. É uma PEC que visa dar uma autonomia para que toda a carreira tributária, de fiscalização tributária, possa efetivamente ter autonomia para que as suas ações não sejam paradas por uma motivação alheia ao trabalho cotidiano. E principalmente, ela vai garantir que os impostos sejam recolhidos e que não haja sonegação dos impostos desviados. E esses impostos com certeza voltarão para a população e qualidade de vida. E eu queria parabenizar também a Febrafisco, que organiza todas essas federações de auditores e de carreiras tributárias, e também o Sindifaz, aqui do Distrito Federal, em nome da Luísa, da Eunice e do Elvésio. Dar um abraço a todos e dizer que eu quero muito continuar trabalhando em defesa do servidor. E também da auditoria aqui do DF, eu queria cumprimentar o Adalberto, que é um amigo também que nos recebeu na época da campanha, e a gente sempre está aí para defender o servidor público, porque nós, eu também sou servidor, estou apenas deputado, nós é que fazemos do Estado a força que ele tem, nós é que representamos toda a qualidade do serviço que o Estado presta à população, nós servidores públicos. Por isso, parabéns a vocês, contem comigo, contem com o PMDB do Distrito Federal para apoiar todas as lutas dos servidores. Muito importante essa campanha de conscientização, tendo em vista que o governo coloca a PEC 186 como pauta-bomba. Então, quando a gente vê um movimento de servidores públicos para esclarecer os deputados e, principalmente, trazer o conteúdo da PEC, mostrando que é uma PEC que visa valorizar o servidor da administração tributária do país, é muito positivo. E eu manifestei aqui o meu apoio, em nome do PPS, para que a gente possa ter a carreira de auditor fiscal, de fiscal, uma carreira de Estado e não de governo. Então, nós estamos apoiando e, principalmente, levando a todos os deputados que tenham o conhecimento sobre o conteúdo da PEC. Para os auditores fiscais do trabalho, é muito importante fazer parte do relatório que já foi aprovado na comissão especial para garantir que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira e a classe trabalhadora tenha uma carreira que tenha autonomia e independência para exercer bem o seu trabalho e garantir com isso a aplicação da lei de forma igualitária. Porque o que se vê é muita sonegação, é muito descumprimento da legislação trabalhista e, como foi mencionado pelo deputado Wellington Prado, a inspeção do trabalho é fundamental para que se garanta ao Estado brasileiro o combate à informalidade, o combate à sonegação do fundo de garantia e o combate a todas as mazelas por que passa o trabalhador brasileiro, inclusive o trabalho escravo. Os auditores pleiteiam autonomia e independência para exercer o seu papel. E o sindicato trabalha em conjunto com o Fórum Fisco, com a administração tributária, para juntos vencermos essa batalha. Então, eu conclamo a todos os parlamentares, à sociedade, que cobrem do poder público o quanto antes a pauta e a aprovação da PEC 186. Primeiramente, queria parabenizar o programa Momento Fisco por abordar esses assuntos importantes à vida do país, dos estados. E esse debate é muito importante porque ele traz à tona um assunto no momento em que o país discute crise, no momento em que se discute o Pacto Federativo, em que todos os estados e municípios e a União também está em dificuldade financeira, mas o debate traz justamente uma solução para o problema. E aqui aproveitar também para parabenizar os servidores do fisco no país inteiro e principalmente em Mato Grosso, porque no momento em que a grande maioria, não que não seja legítimo, discute salários, discute essas coisas, o fisco se reúne, esses funcionários se reúnem para tratar de quê? Solução para o país. Dizer, a mensagem que esse debate está trazendo é justamente aquela: olha, não precisa pagar mais imposto, basta que se arrecade mais, basta que se arrecade melhor. Porque o tema em si, que traz no bojo a PEC 186 é isso, é a eficiência. E eficientes esses servidores são. Então o que precisa é justamente o Legislativo
aprovar essa PEC, dar toda a autonomia e com certeza o país vai ficar numa situação muito melhor se começar a prestar atenção no que esse debate está trazendo, no que esses servidores estão trazendo. Esse debate é importantíssimo porque essa PEC 186 ela vai dar autonomia, né, para o fisco estadual, para que eles possam fiscalizar, né, sem interferência dos governadores, porque hoje eu sou auditora fiscal licenciada e eu já passei por diversas situações em que a gente estava fiscalizando uma empresa e simplesmente o governador intercedia, pedia para parar a fiscalização. Isso não pode acontecer. Nós hoje somos a solução para o Brasil. Nós estamos numa crise hoje que está insuportável. E a gente pode tirar o Brasil, sim, dessa crise, mas desde que não tenha interferência do governo. Nós temos que ter autonomia e essa PEC 186 justamente vai fazer com que o fisco tenha autonomia de fiscalização. Nós precisamos fazer com que a corrupção, a sonegação, ela acabe e só vai acabar com que seja aprovado a PEC 186, dando autonomia para que os fiscos estaduais de todo o Brasil possam fiscalizar com isenção, né? Então, nós temos certeza que a Câmara Federal vai aprovar a PEC 186 com todo esse esclarecimento que nós estamos fazendo hoje nessa audiência. Eu acho muito positivo, quero aqui salientar que, presidido por um companheiro nosso, o Décio Limas, o autor da proposição da PEC 186, eu considero que este encontro, esse debate fortalece a luta e sensibiliza os deputados no sentido de tomarem conhecimento da necessidade de nós fortalecermos os auditores do Estado brasileiro em todos os níveis, para que a gente possa ter um efetivo combate à corrupção, uma auditoria em tempo real para que os recursos públicos possam ser bem arrecadados, destinados corretamente e, no conjunto, servir ao interesse do povo brasileiro. Na área da saúde, da educação, do saneamento, do desenvolvimento, enfim, da construção da cidadania. E a auditoria, como um instrumento de Estado, é fundamental no sentido de nós garantirmos aos auditores, auditoras fiscais, condições adequadas de trabalho e autonomia. Eu digo, ninguém quer soberania, ninguém quer criar um Estado paralelo, uma força que está além e à margem do comando do governo federal, do Estado brasileiro. Mas nós não podemos deixar que os auditores, as auditoras e a auditoria fique dependente, eventualmente, de ingerências políticas. Isso nós não podemos admitir. Então a gente quer autonomia, claro, sem soberania, mas autonomia para que a gente possa cumprir bem os princípios constitucionais das boas práticas da administração pública. E para que elas sejam boas, a auditoria tem que ser assim, autônoma, tem que estar competente para bem servir e para proteger os interesses nacionais, para preservar os interesses da população brasileira. Esse debate é de extrema importância. A PEC 186 chegou num patamar de tramitação de muita relevância. Esse momento precisa da participação efetiva, né, das entidades do fisco, e por isso que nós estamos aqui, o Sinfaz-Fisco representando o Fisco Mineiro, juntamente com a FEBRAFisco, que também faz parte dessa força-tarefa, porque não é fácil. Nós estamos num momento importante e o que nós precisamos é levar a PEC 186 para a pauta de análise da Câmara dos Deputados. E por isso é muito importante a participação da categoria de todas as entidades. Muito oportuno e interessante, porque é uma opção de não aumentar mais a carga tributária e sim de fazer a fiscalização e saber onde buscar, evitando a sonegação. Eu voto na 1PEC6 e vou fazer todo o trabalho possível para que os meus pares também possam votar. Estou aqui como um parlamentar de Minas Gerais e dizer que eu defendo o pessoal do Fisco de Minas Gerais, principalmente os gestores, os administradores, e que sempre fui companheiro desse segmento, e o que dependerem do deputado Aelton, tenha toda a confiança no nosso trabalho a favor do de vocês, porque são vocês os responsáveis pela arrecadação, pelo desenvolvimento dos estados e do nosso país. Muito obrigado a todos. É que a gente está analisando como um ponto ótimo, né? Porque pode dar um fortalecimento, principalmente para a nossa carreira dentro do estado de São Paulo, que está sofrendo ao longo dos tempos
com algumas perdas que nós tivemos, tipo nível superior, que agora com essa PEC nossa tendência é recuperar isto, né? E atingir um grupo maior que com essa PEC venha a crescer o movimento do próprio Estado, promovendo a arrecadação e melhorando toda a infraestrutura. Eu acho que o evento foi muito bom, né? Foi muito produtivo, houve uma excelente participação, né? O auditório estava bem lotado, né? Então eu acho que foi muito bom o evento e eu percebi uma predisposição dos deputados em aprovarem a PEC, né? E eu acredito que num curto espaço de tempo nós teremos uma definição dessa situação, né? E aí vai começar uma outra batalha em cada estado, né? Para todos os cargos serem cobertados pela PEC 186. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Eu acho de extrema importância eles estarem aqui junto com os parlamentares, porque essa casa que faz a coisa acontecer. E eu quero parabenizar e apoiar, né, todos os servidores de todas as carreiras, tributários, a importância, né, e quero parabenizar todos, porque é importante. E essa PEC 186, ela não vai onerar, né, um momento difícil de crise que nós estamos passando, não vai ter gastos. Então, acho importante com os trabalhos. A gente tem que valorizar essas categorias, porque elas que estão jogando tudo no ventilador para que a gente tenha um país melhor, né? Aqueles que correm ali. E eu tenho certeza que através dessa PEC vai combater mais a corrupção, o trabalho escravos, acabar com todas essas coisas que fazem um país ruim, onde a população está triste, né? E tenho certeza que, acabando com tudo isso, vai sobrar dinheiro para educação, saúde e segurança. Então, conto com meu apoio, principalmente do estado de São Paulo, que é onde que eu sou deputada. Muito obrigada. Eu sou funcionário da Emater de Minas Gerais e sempre tive uma parceria muito forte com os funcionários do Fisco de Minas Gerais. Eu me empenhei para a aprovação da PEC 186, até porque o Brasil precisa de muitas reformas, política, econômica, mas principalmente uma moral e ética. E também de um ponto que é fundamental, por isso que eu estou empenhado nesta PEC, que nós precisamos ter autonomia das organizações. O Fisco com autonomia, ele vai deixar de viver de governo em governo. Isso vai aumentar os recursos, vai dar mais transparência e quem vai ter os resultados são os cidadãos, tendo melhor saúde, melhor educação, melhores estradas e o agricultor, que me conhece muito bem, inclusive como presidente da Emater, vai saber que terá mais recursos para produzir mais alimentos. Por isso eu estou nessa campanha, estou nessa batalha e aqui no Congresso Nacional não vou arredar 1 milímetro de apoiar a aprovação da PEC 186. Esse debate que já vem há mais de 10 anos e os fiscos precisam ter uma organização na sua estrutura. Esse momento que o governo está passando hoje é muito difícil, nós precisamos nos organizar para promover uma melhor arrecadação para o Estado. De suma importância o esclarecimento tanto para a sociedade, para como os legisladores do país, pois se existir uma administração idônea, isenta, certo, que possa atuar com autonomia, né, contra os sonegadores para priorizar a arrecadação e a melhoria das obrigações sociais que o Estado promove, é excelente, porque atualmente nós sofremos pressão do governo A, B ou C, né? E é direcionado a quem você vai arrecadar ou não. Pode ser dessa forma. Com a autonomia, não. A autonomia, a própria administração vai direcionar como igual para todos. Sem distinção, todos serão iguais a fim de promover a saúde financeira do Estado brasileiro. Acho de uma relevância muito grande. Nós aqui do Sindifaz DF, que trabalhamos aqui pelo Fisco do DF, a gente vê isso como o coroamento da nossa participação no Fisco, na arrecadação, na fiscalização em prol do Estado,
do atendimento das necessidades da população. E a gente vê essa realização dessa audiência pública não como uma reta final de um trabalho, porque é um trabalho que vem sendo feito de gabinete em gabinete, já com convencimento. A gente vê como agora o início de uma etapa final importante, que é a aprovação aqui nessa casa, para depois passar pela aprovação do Senado Federal, para a gente poder ter as prerrogativas, os deveres e os direitos bem definidos, para ter uma padronização a nível de Brasil, a nível dos estados, dos municípios e a nível aqui do Distrito Federal. E a gente vê como um momento muito importante porque a categoria dos gestores que também participam da administração fazendária, ou seja, da administração tributária em todos os níveis, passa a ser reconhecida pelo Estado e a gente pode passar, a partir desse momento, a contribuir mais efetivamente para o cumprimento da função social do Estado. Então, é um momento histórico, um momento muito importante e que a gente participe cada vez mais, pode poder contribuir para a realização de todos os trabalhos dessa carreira, desse segmento tão importante para a sociedade. A gente está muito feliz, contente, porque todas as entidades do fisco estiveram presentes e o que é importante demais, todas as entidades do fisco convergem num ponto só, na aprovação da PEC 86, na concretização de uma lei orgânica da administração tributária, para uma administração tributária do século XXI, do terceiro milênio, uma administração tributária moderna, eficiente, eficaz, que provê de recursos suficientes os administradores, gestores públicos para realizar as políticas públicas, mas, sobretudo, uma administração tributária eficiente, mas com justiça. Justiça fiscal e justiça funcional. Ou seja, que os princípios da capacidade contributiva, da igualdade, aquele princípio fundamental de justiça fiscal, que é quem ganha mais contribui com mais, para todos esses princípios e desejos e ideais da administração tributária se concretizarem, é preciso a reforma tributária, mas não há que se falar em reforma tributária sem a reforma da administração tributária, da nossa casa por dentro, e a única maneira de reformar a administração tributária é, sem dúvida, o caminho é através de uma lei orgânica da administração tributária, que é isso que a PEC 86 nos traz a todos nós, e não traz só para nós, servidores da administração tributária, traz para toda a sociedade. O benefício da aprovação da PEC 86 é de toda a sociedade, é de todo cidadão, é de todo contribuinte, ao trazer uma arrecadação justa, eficiente e suficiente. Portanto, nesse momento de dificuldade que o país passa, que os estados estão atravessando e que a conta é sempre debitada nos servidores e nos trabalhadores, né? Os problemas são para se abater sobre as costas dos servidores e dos trabalhadores. Nesse momento, os servidores da administração tributária, que têm uma imensa responsabilidade, porque desenvolvem atividades essenciais ao funcionamento do Estado, esses servidores estão com uma proposta para enfrentar a crise e vencê-la. É a PEC 186, a sua aprovação, estabelecendo uma lei orgânica da administração tributária e estabelecendo a nova administração tributária do século XXI, do terceiro milênio. Então, e é gratificante, porque temos nossas diferenças, nossos problemas, mas todas as entidades representativas do fisco, a FEBRAFISCO, a FENAFIM, a ANFIP, enfim, todos estão aqui lutando em conjunto em prol da aprovação da PEC 86, dessa nova administração tributária, da sua lei orgânica, com autonomia de um fisco independente. E com esse evento de hoje, que é um dos primeiros, mas não será o último, com certeza, nós com certeza vamos caminhar celeramente para a aprovação da PEC. E convoco a todos os servidores do fisco, todos os servidores da administração tributária, em especial dos sindicatos filiados à FEBRAFISCO, que participem, que repercutam, que trabalhem, que peçam, reivindiquem, que conversem, debatam no seu ambiente de trabalho
com o deputado em que votou, né? Seja ele estadual ou federal, com o senador em que votou, que, enfim, que trabalhem pela aprovação da PEC 86, que é não só o futuro, um futuro melhor para os servidores da administração tributária, mas principalmente para todos nós, cidadãos brasileiros, para a sociedade brasileira. O debate hoje foi muito importante, né, Thiago, porque serviu para que a gente pudesse medir também qual o comprometimento dos deputados em relação à aprovação da PEC. A PEC é muito importante porque, trazendo a discussão para os estados, principalmente para São Paulo, que não tem hoje nem perspectiva de lei orgânica, traz uma discussão muito benéfica para nós, faz com que as carreiras repensem a maneira de trabalhar, faz com que a gente também comece a repensar o sistema de arrecadação, principalmente em São Paulo. E eu acho que foi válido. A audiência foi muito benéfica, foi muito boa para todo mundo que estava ali. Serviu de parâmetro para a gente entender como é que está sendo esse processo aqui e levar isso para os nossos colegas nos estados. E eu espero que na nossa audiência no dia 19 a gente já tenha um pouco mais de consciência do que é a PEC 186, para poder trabalhar também a situação de São Paulo, especificamente.